Olá, amigos do YouTube. O assunto de hoje é algo que vem preocupando muito dos proprietários do projetor HY350, que é a temperatura. Este é um problema real e algo que devemos nos preocupar? O que nós temos de mitos ou verdades sobre esse assunto? Por que algumas vezes, com pouco tempo de uso, algumas pessoas já estão percebendo manchas na tela de seus projetores? Pois é. A princípio, eu acreditava que isso pudesse estar relacionado com a alta temperatura ambiente de onde o projetor estaria instalado. Mais tarde, através de alguns relatos aqui no canal que vocês deixaram, eu percebi que até mesmo os projetores funcionando em locais mais frios, o problema de manchas ainda estavam ocorrendo. Decidi então fazer esse vídeo, de forma que pudéssemos conhecer melhor como que é a distribuição da temperatura dentro do HY350. Tudo isso e muito mais nós veremos aqui hoje nesse vídeo. Então, vem comigo. Hoje nós vamos fazer medidas de temperatura em pontos estratégicos no projetor. Com essas medições, esperamos entender o que pode estar ocorrendo e, se for o caso, até propor algumas formas de reduzir a temperatura, se julgarmos necessário. Um ponto importante para a realização dessas medidas é que o filtro de entrada de ar esteja limpo e que as ventoinhas, ou seja, a ventoinha, esteja com funcionamento normal. Se você não estiver ouvindo a ventoinha do seu projetor, desliga ele agora e imediatamente e investigue o que pode estar ocorrendo. Você pode danificar todo o seu sistema óptico por conta disso aí. Tendo dito isso, fizemos as medidas de temperatura nos seguintes pontos, que vocês vão ver aí, ó. A temperatura que entra no filtro de ar do projetor. A temperatura do ar que sai do projetor. A temperatura do ar que entra nos elementos ópticos. A temperatura antes do vidro isolante térmico. A temperatura após o vidro isolante térmico e antes do LCD. A temperatura após o LCD. E, finalmente, a temperatura interna da CPU, que é a central de processamento, e da GPU, que é a central de gráficos, feitas com o software AIDA 64. De modo que as medidas fossem mais reais, elas foram feitas com o projetor fechado e não aberto. E para isso utilizei deste termômetro. Ele é composto de um fio que tem aqui na ponta um sensor, tá? E dessa forma eu pude medir as temperaturas internas do projetor com ele fechado. E eu inseri esse filtro aqui, ó, pelo orifício do filtro de ar. É importante dizer que as temperaturas na saída de ar do projetor, ela não é uniforme. Então, com auxílio de uma fotografia térmica, identifiquei o ponto de maior temperatura e neste ponto foi colocado o termômetro. Apresento nesse esquema que estou colocando aqui para vocês a medida de temperatura no projetor desde a entrada até a saída. Podemos ver que a temperatura entra pelo filtro com 19 graus. No ponto onde o ar entra para refrigerar o sistema óptico, nós medimos 28 graus. Portanto, são 9 graus a mais do que o ar que entrou no filtro de ar.
Então o ar aqueceu nesse percurso. Antes do vidro isolante térmico, medimos 76 graus. E logo após esse vidro isolante térmico, e antes da tela de LCD, nós medimos 50 graus. O interessante aqui é notar que o vidro isolante térmico já reduz a temperatura em 26 graus. Medi também a temperatura na parte da frente do LCD e encontrei 30 graus. Na saída do ar do projetor, foi medido 45 graus. Nesse ponto, nós não podemos deixar de destacar a importância do vidro isolante térmico. Sem ele, o LCD estaria recebendo diretamente a luz do LED e ficaria numa temperatura de 26 graus mais alta. Medimos também a temperatura de estabilização da CPU e da GPU com o aplicativo AIDA64, onde foi medido algo em torno de 79 graus. Eu chamo de temperatura de estabilização a temperatura que foi medida com o AIDA64, em que somente esse aplicativo estava sendo executado e serve como uma referência para nós. Eu fiz várias experiências de forma a tentar reduzir a temperatura medida com o AIDA64. Consegui um resultado expressivo quando eu retirei essa peça aqui, ó. Ela fica na entrada de ar do sistema óptico, onde a temperatura medida com o AIDA, quando eu retirei essa peça, baixou de 79 graus para algo em torno de 63 graus, ou até um pouco menos. Isso trouxe uma redução expressiva de 16 graus na temperatura que foi medida da CPU e da GPU. Isso pode ser explicado porque a passagem de ar aqui nesse componente, ele é limitada, fica limitada a passagem de ar aqui por esse componente. Então, quando essa peça foi retirada, o fluxo de ar, ele aumentou, melhorando a circulação de ar na parte interna do projetor e com isso reduzindo a temperatura geral. Mas ainda temos mais. Como parte dos testes das medições, eu coloquei uma lâmpada incandescente que aquecia o ar que estava entrando no projetor, de modo a conseguirmos aí o ar de entrada em torno de 30 graus. Dessa forma eu medi a temperatura na saída do projetor e pouca alteração foi notada. E agora, depois de termos feito tudo o que fizemos, quais as conclusões podemos chegar? Por que essas manchas estão aparecendo no projetor tão precocemente? Eu considero que as medidas que fizemos no interior dos elementos ópticos não estão muito altas não, a não ser a primeira, que deu 70 e poucos graus, que foi antes do vidro isolador térmico, e depois, logo em seguida do vidro isolador térmico, ela já caiu para 50 graus, o que eu considero ok. Então, o porquê que esses elementos estão queimando? Uma das possibilidades é que o vidro isolador térmico tenha sido instalado de forma incorreta, ou seja, com a parte da película mais próxima do LED. Então, se ele for invertido, provavelmente aquela película pode se queimar primeiro ali. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, inclusive que existem comentários aqui no meu canal, inclusive muito obrigado pelos seus comentários, isso enriquece demais os nossos conhecimentos e ajuda bastante a gente passar essas dicas para vocês. Então, tem algumas pessoas que estão reportando que o HY350, principalmente o novo, está vindo sem esse vidro isolador térmico. E o que está acontecendo é que, em vários casos, com poucas horas de uso, 2, 3 horas de uso, já começa a aparecer manchas na tela.
com o LCD queimado. Então, quer dizer, uma outra possibilidade é isso, né? Não colocaram aí o filtro, ou bem dizendo, o vidro isolador térmico. Também não sei por que estão fazendo esse tipo de coisa. Não sei se esqueceram de colocar ou se julgaram que esse vidro não seria necessário nesse novo modelo. Eu não sei dizer isso. Uma outra suposição também é que a ventoinha ou esteja parada, né, aí você não vai estar ouvindo o barulho dela, ou então ela está com mal eficiência, né? E um grande indício disso é medir a temperatura aqui nessa saída de ar. Se tiver mais do que 45, 50 graus, é um forte indício que essa ventoinha não esteja funcionando de acordo. Uma outra coisa é com relação ao filtro, né? Esse filtro de entrada aqui, que periodicamente a gente deve dar uma limpeza nele e nunca, mas nunca obstruir essa entrada de ar aqui. Senão a temperatura aqui dentro vai lá para cima mesmo. Então, às vezes você encosta ele na parede e obstrui aqui a passagem de ar. Se vocês tiverem mais algumas possibilidades, deixa aqui nos comentários. Eu termino esse vídeo com uma frase que me inspira muito a fazer o que eu faço. E a frase diz: onde existe a vontade, existe um caminho. Por hoje ficamos por aqui. Espero ter contribuído para melhorar o entendimento sobre esse projetor e inspirado você também a procurar algumas soluções. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas ou sugestões. Grande abraço a todos e até o próximo. Até mais.